Olá! Nesse bimestre nós vamos trabalhar com um assunto muito legal. Nós vamos trabalhar com as misturas. Esse conteúdo está no seu livro, das páginas 211 a 218. Nós sabemos que toda matéria é composta por átomos. Tudo no universo é feito de átomos, com exceção do vácuo, que é a ausência da matéria. Quando esses átomos se juntam, eles formam moléculas, que a gente pode representar por essas bolinhas que vocês estão vendo ali embaixo. Quando essas moléculas se juntam, elas formam substâncias. E é aí que começa a nossa jornada. Essas substâncias, elas se dividem em dois grupos: as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. A substância pura simples, ela tem apenas um tipo de molécula. Já a composta, ela tem um arranjo de átomos, ela tem pelo menos 2 elementos químicos aí se juntando para formar essa substância. Eu vou dar um tempinho agora, você vai pausar o vídeo e vai anotar essas informações no seu caderno. Vamos entender um pouquinho melhor essas substâncias puras, simples e compostas. Olha as substâncias puras simples. Quando eu olho para o oxigênio, O2, ele tem a junção aí de 2 átomos de oxigênio para formar essa molécula, para formar essa substância pura. A mesma coisa com o hidrogênio e com o nitrogênio. O ozônio são 3, mas percebe que não tem mistura de átomos? É tudo de hidrogênio, é tudo de oxigênio, é tudo de nitrogênio, é tudo de ozônio. Já nas substâncias puras compostas, eu tenho misturas de átomos para formar essas moléculas. O ácido clorídrico, por exemplo, que está presente no seu estômago, ele tem a junção do hidrogênio com o cloro. Percebe que nem a cor é igual? Coloquei diferente para você perceber que eles são diferentes. O cloreto de sódio, sal de cozinha, aquele sal branco que a gente usa nos alimentos, né? Ele também tem a junção do sódio com o cloro. Olha o gás carbônico ali embaixo. Ele tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio, formando uma molécula de gás carbônico. Por isso a gente dá o nome de substância pura composta, porque ele não tem só um átomo, como a simples, formando essas moléculas. Já as misturas, elas são um pouco diferentes. Elas se dividem em 2 grupos, as homogêneas e as heterogêneas. As misturas homogêneas, elas têm uma única fase, ou seja, quando eu olho para essa mistura, eu só vejo um aspecto visual. Água do mar, por exemplo, se eu pegar um copo de água do mar, eu sei que aquela água do mar é salgada. Então naquela água do mar não tem só água, tem sais minerais ali dissolvidos. Só que quando eu olho para ela, eu não vejo esses sais minerais. Eles estão ali misturados, eles desapareceram, entre aspas, nessa água. O ar que você está respirando agora, ele também é uma mistura de gases. Esses gases, eles têm um aspecto visual invisível, eu não vejo, ele é transparente, né? Mas eu sei que ali tem hidrogênio, oxigênio, hélio, argônio, gás carbônico, tá tudo misturado. Eu destaquei aqui em amarelo o que você precisa anotar no seu caderno com relação às misturas homogêneas. Então pausa o vídeo agora e faz a sua anotação. Dentro das misturas homogêneas existe um tipo de mistura muito especial, que é a solução. Toda solução é uma mistura homogênea. Nas soluções a gente tem aí a mistura de solventes e solutos. O soluto é aquilo que vai se dissolver no solvente. Entre aspas, muitas aspas, o soluto é quem vai desaparecer no solvente. O solvente é quem provoca o desaparecimento, entre aspas, do soluto. Vou dar um exemplo prático. Se eu tivesse ali, olha ali embaixo naquelas balanças, se eu tivesse 100 gramas de água e eu adicionasse 10 gramas de suco Tang de morango em pó a essa água, eu teria no final 110 gramas de suco de morango Tang, mas eu não vejo o pozinho. O aspecto visual é um só, embora bastante diferente do inicial, eu olho para o suco Tang de morango e eu vejo apenas um aspecto visual. E esse aspecto visual é o do suco Tang. E olha a soma ali embaixo, 110 gramas, o que significa que o Tang não sumiu, ele se somou. Ainda com relação às soluções, a temperatura e a pressão influenciam muito a solubilidade do soluto. Ou seja, tem algumas soluções que eu preciso aumentar a temperatura para dissolver mais soluto, ou diminuir a temperatura para dissolver esse soluto. E, eventualmente, essa quantidade de soluto pode tornar a solução saturada. O que significa isso? Eu tenho mais soluto do que o solvente é capaz de dissolver. Sabe quando você mistura achocolatado no leite
e sobra aquele pouquinho de achocolatado embaixo do leite? Pois é, ali eu tenho uma quantidade maior de soluto do que o solvente é capaz de dissolver. Se eu acrescentar mais solvente, no caso leite, aquele soluto desaparece. Note que isso não transforma essa solução em uma mistura heterogênea, que a gente vai conhecer já já. Portanto, soluções são misturas homogêneas, mas nem toda mistura homogênea é uma solução. Se eu misturo açúcar e sal, eu não consigo dizer o que é açúcar e o que é sal no final. Portanto, nessa mistura de açúcar com sal, eu não tenho uma solução. Eu tenho apenas uma mistura homogênea. Ela tem um único aspecto visual. Toda solução tem que ter, então, soluto e solvente. Com relação às misturas heterogêneas, a gente nunca vai ter soluções, porque ela vai ter sempre duas ou mais fases. Quando eu olho para uma mistura heterogênea, eu enxergo essas fases, eu enxergo essas partes da mistura. Sabe aquela frase popular? Água e óleo não se misturam. É mentira, eles se misturam sim, mas eles formam uma mistura heterogênea. Eu enxergo a água, eu enxergo o óleo. Eles estão misturados, mas eles formam uma mistura heterogênea. Agora você vai pausar o vídeo e você vai ter um tempinho para copiar essas informações no seu caderno. E se eu te desse um copo de água com pedras de gelo? Nessa situação, a gente tem o quê? A gente tem uma mistura homogênea? Tem uma mistura heterogênea? Vou te dar um tempinho agora para você pensar. Como você classificaria um copo d'água com pedras de gelo? Já pensou? Então vamos lá, vamos ver se você acertou. Quando eu tenho um copo d'água com pedras de gelo, eu não posso chamar isso de uma mistura homogênea, porque eu estou vendo ali duas fases. Eu estou vendo gelo e eu estou vendo água. No entanto, água e gelo têm a mesma composição. Se os dois forem feitos de água, o gelo nada mais é do que a água líquida que se tornou sólida. Quando o gelo derrete, ele vai se misturar com essa água e vai formar um único aspecto visual. Será que eu posso chamar isso de uma mistura heterogênea, então? Complicou, hein? Para isso, os cientistas criaram outras duas definições, que são as definições de sistemas. Tudo que eu analiso, eu chamo de sistema. Então, se eu pegar uma porção do universo, ou seja, uma amostra de alguma coisa, eu estou chamando essa amostra de sistema. Quando eu observo, ele se torna um sistema. E aí eu posso ter um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Esses sistemas são maiores do que só as misturas. O sistema homogêneo, ele tem um aspecto visual único, como se ele tivesse uma única fase. Ele pode ser uma substância pura, como a gente já viu lá atrás, ou uma mistura homogênea. Já o sistema heterogêneo, ele vai ter um aspecto visual com mais de uma fase. Ele pode ter uma única substância pura em estados físicos diferentes, como é o caso da água com gelo, ou ele pode ser composto por substâncias diferentes, como no caso a água e o óleo. No momento em que eu analisei aquele sistema, ele estava heterogêneo. Então a água com o gelo formaram um sistema heterogêneo. Não significa que esta mistura vá ser uma mistura heterogênea para sempre. Ela pode se tornar uma mistura homogênea depois. Naquele momento da análise, ela compõe um sistema heterogêneo. E agora você vai pausar esse vídeo e você vai ter mais um tempinho para fazer as suas anotações sobre os sistemas. Resumindo tudo então, se aquilo que eu estou analisando tem apenas uma fase, eu posso ter ali um sistema homogêneo. Se eu conheço a composição desse sistema, eu posso dizer que nesse sistema tem uma mistura homogênea, que eventualmente pode vir a ser uma solução, se ela tiver soluto e solvente. Ou
esse sistema homogêneo pode ser composto de uma substância pura, simples ou composta. Para isso eu preciso conhecer esse sistema. Se eu não conheço, eu digo apenas que é um sistema homogêneo. Se a minha amostra apresenta 2 ou mais fases, eu posso chamar essa amostra de um sistema heterogêneo. E se eu conheço a composição desse sistema heterogêneo, eu posso ter ali então uma mistura heterogênea. Como a gente viu, jamais será uma solução. Ou eu posso ter uma substância pura em estados físicos diferentes, que é o caso, por exemplo, da água e do gelo. Vamos agora exercitar um pouquinho desse raciocínio. Você vai copiar os rótulos desses potes que estão aí, A, B, C, D e E, no seu caderno. E aí você vai me dar 3 exemplos na vida real para cada um desses rótulos. O que você colocaria dentro desse pote para poder fazer jus ao rótulo que está ali? E aí depois você vai me dizer qual característica principal todos esses potes compartilham e me explicar o porquê do seu raciocínio. Feito isso, você vai resumir os enunciados e responder os exercícios 1 ao 4 da página 219 e os exercícios 1 e 2 da página 220. E a gente se vê no nosso próximo encontro.